Não tem dúvida. E em ciências até pouco conhecidas. Coisas que vocês talvez nunca tenham ouvido falar do termo ordenamento territorial. Alguns sim. Arquitetos, engenheiros civis sabem muito bem. Engenheiro sanitarista, sabem que é uma questão. O trabalho deles é de ordenamento territorial, mas tem ordenamento territorial na selva, na exploração dos recursos naturais, do uso da água, do uso da terra. Então, fiquem bem cientes, nós estamos convidando todos para fazer essa viagem com a gente, para aprender. Nós também podemos oferecer disciplinas, cursos, em nível de mestrado e do doutorado. Nós somos todos credenciados para isso. Não vamos oferecer com os créditos da universidade, mas com altíssima capacitação, por experiência não meramente teórica, atuando no meio. Nós vamos discutir muito questões econômicas. Vocês vão ficar tão surpreendidos com isso. O que é, como que está a produção da riqueza no Brasil, como se pode dividir melhor a riqueza nas várias classes sociais. Vamos dizer assim, se a gente fizer a imagem de uma pirâmide, se a gente fizer, aqui na base estão as classes sociais que têm menos ganhos de recursos financeiros, de possibilidades. Uma das nossas metas, com os nossos planos de ocupar o espaço, de criar um ambiente, é a industrialização florestal. Vocês vão dizer, mas de onde que vocês tiraram essa cabeça para falar em industrialização florestal? Aguarda, porque vocês vão ficar absolutamente surpresos com o que vão aprender. Absolutamente surpresos, não tenho dúvida sobre isso. E existem soluções para gerar muito trabalho para as pessoas, mesmo no tempo que nós estamos, em que se fala de engenharia 4.0. E também se fala de inteligência artificial. Curiosamente, quando a gente transforma a natureza em nossa... A gente transforma, não é uma boa palavra. A gente reconhece que a nossa verdadeira fábrica é a natureza. Então a gente trata a natureza com todo carinho, com toda atenção, com compreensão, com conhecimento, com capacitação. E ora, isso vai dar emprego para muita gente. Mas não é emprego só num nível da pirâmide, não. Vai crescendo, vai crescendo. Os produtos vão ficando cada vez mais complexos. Mais complexos, também mais caros. Óbvio, mais complexo é mais caro. Então o Brasil, eu entendo, estou convencido disso, que se o Brasil se transformar numa nação em torno da industrialização florestal, nós seremos imbatíveis só com isso. Só com isso. Por quê? Muito simples. Porque se tira tudo daí. Se tira tudo. E as grandes indústrias do mundo, que são mais ricas do que os produtos internos, economicamente falando, de muitas nações do planeta, essas indústrias são mais ricas do que as nações. Agora imagina se a gente conseguir superar essa insanidade que a gente vê aqui no Brasil, e é uma insanidade mesmo, que não querem usar o bem que a natureza nos dá. Então vamos considerar, e vamos reconsiderar, porque parece que as pessoas às vezes não entendem muito bem o que acontece no Brasil, até do ponto de vista ecológico. Por exemplo, uma coisa muito engraçada, as pessoas falarem do coco da Bahia. Não, primeiro, a Bahia nunca teve coqueiro. E depois, quando a gente vê todo o Nordeste com aquelas praias com coqueiros, não tem nada a ver com o Brasil. O coqueiro, esse coqueiro, não são outras palmeiras que aqui existem, este em específico vem da Ásia. Não importa se foram os portugueses que tenham trazido no seu período colonial, o fato é que todo mundo que veio para o Brasil trouxe alguma coisa sua.
do seu hábito de comer e assim por diante. E isso é parte da nossa cultura. Só que a nossa cultura ela é muito rica porque nós temos a Europa, a Ásia, a África e a América do Sul, no leste da América do Sul, né? Então nós temos uma diversidade nutricional magnífica. Muito bem, vamos pensar que tendo toda essa diversidade que é preferida pela população por causa da origem cultural, imagine o dia que nós oferecermos à população do Brasil, e nem falando do mundo, bem entendido, todos os produtos, ou uma quantidade enorme de produtos de diversos biomas. E isso expande a uma velocidade enorme, cria um ganho de trabalho e de comércio gigantesco, movimenta alimento por mais de 8.000 quilômetros só de trazer da Amazônia para o sul do Brasil, ou alguma coisa do sul do Brasil para o Nordeste, vice-versa. Ou seja, é uma coisa extraordinária. Se nós pensarmos em industrialização florestal, é magnífico. Nós fazemos do Brasil uma potência industrial. E vou dizer em quê? Fármacos, cosméticos, nutracêuticos, alimentos, fibras, óleos para cozinha e óleos para energia, uma gama enorme de produtos de cosméticos, uma gama enorme de produtos nutracêuticos, outra gama enorme de produtos de fármacos, chás, infusões das mais diversas, sucos, gelados, sorvetes. É uma quantidade de coisas enorme. Não, sem falar que dos nossos oleaginosas do Cerrado, a gente pode produzir biodiesel, como pode produzir bioquerosene para aviões. E a rigor, pode-se usar o óleo bem limpo, o óleo direto sem transformar em biodiesel e colocar nos veículos. É uma imensidade de coisas. Nem importa que se venha a vender no Brasil veículos dominantemente elétricos, porque sendo biodiesel, é mais interessante manter a tecnologia do diesel de origem biológica do que necessariamente querer forçar todo mundo para a indústria elétrica. Por quê? Por maravilhoso que seja, existem problemas dentro da tecnologia elétrica. Não há tecnologia que não crie problema, para bem dizer, a não ser aquelas que estão muito ligadas à natureza. Então, vamos ficar com isso na cabeça. Nós temos uma riqueza gigantesca. E vou dizer mais. Nós vamos ter que convidar pessoas para, uma vez por outra, até discutir receitas. Porque nós precisamos disseminar o conhecimento alimentar dos biomas do Brasil. Precisamos. Aí uma pessoa vai dizer, mas eu sou engenheiro, não quero aprender receita, não sei o quê. Olha, não tem que reclamar. Ouve um pouquinho, aprende, para se familiarizar com o mundo. E depois vão ter lojas que vão poder se abrir com especializações ou com diversidades de produtos e assim por diante. Eu vou deixar nessa questão alimentar um exemplo do açaí. Eu era um jovem de 19 anos no Rio de Janeiro. Pela primeira vez eu provei açaí. Achei muito estranho. Tinha que achar, óbvio. Muito fora do comum. Um gosto incompreensível na época. Mas há quantos anos já aconteceu isso? Há muitos decênios. E hoje o açaí tem uma importância enorme. Só não tem a importância tão grande que ele deveria ter, porque há uns 30 anos atrás, um grupo de, deixa eu me lembrar, de surfistas da Califórnia que se aposentariam, que já tinham chegado aos 40 anos, por aí assim. Uma coisa desse tipo. Saiu uma reportagem inteira no jornal
que eles se surpreenderam com o açaí e levaram o açaí para a América do Norte. Obviamente, aqui no Brasil a gente come sorvete de açaí, suco de açaí, açaí em compota e assim por diante. Lá não. Eles tiraram nutracêuticos e distribuem isso em produtos para nutrição. Óbvio, eles têm uma quantidade enorme de produtos do açaí e nós só temos um açaí. Essa é a diferença do desenvolvimento e de um semidesenvolvimento com base em matéria-prima. Nós temos que mudar isso no Brasil, gente. Não pode continuar, não dá para continuar como está. Um país que chega a ser o terceiro produtor mundial de aviões, continuar com esse primitivismo de vender soja, milho. Mas deixa o segredo da soja que eu vou contar isso numa outra hora, para vocês verem. Bom, deixa isso para outra hora. Para tirar uma curiosidade, vai ser da próxima vez. Vocês vão ter muitos ensinamentos sobre essas relações de plantas importadas e plantas daqui para poder melhorar a nossa alimentação. Acredita. Vamos prosseguir. Bom, para chegar ao fim dessa apresentação, eu tenho que falar uma coisa. Eu falei só de coisas boas. Eu falei de aprendizado, de trabalhar, de produzir, de educar e assim por diante. Educar em todos os níveis, inclusive de informação. Muito bem. Mas eu tenho uma coisa muito grave para falar, muito chata. Nada boa. Há uma mudança climática no planeta, mas que não é só climática. E eu posso adiantar que essa mudança não está ocorrendo somente na Terra. Ela está ocorrendo em todo o sistema solar. A cota da Terra não é pequena. Pelo lado climático, o último relatório internacional de mudanças climáticas apresenta o pior dos quadros para a existência da civilização. O pior. E o Brasil já não é tão bem visto, porque existe muito desmatamento. E nós vamos ter que entender uma coisa. Quanto mais nós replantarmos no Brasil e conhecermos as plantas básicas que são precisas de serem plantadas, e aquelas que têm interesse dominante ecológico é meio exagerado falar, porque tudo é ecológico no final das contas, mas assim, tem uma associação do ecológico econômico, isso vai permitir industrializar mais o país, enriquecer mais o país, ajudar melhor o mundo. Pense bem nisso. Nós temos que reformar a nossa conduta no Brasil e só tem solução se o povo em geral, assumir responsabilidade. Primeira responsabilidade é votar naqueles que nós entendemos que podem ser os melhores. E se não foi, toca para fora. Mas precisamos atuar como organização não governamentais, como institutos, entendeu? Como o CIP, que é organização socioeconômica, mas de caráter mais social, mais assim, não é industrial, é mais social. Institutos de diversos tipos, escolas, enfim, uma quantidade de atividades sociais inteligentes. E eu digo sempre, toda a solução nossa tem que ser uma solução ecológica e econômica. E para terminar isso aqui, desenvolvemos um enunciado muito interessante. Não há solução econômica, não há solução ecológica sem uma solução econômica que a fundamente. Então entenda, eu não parto da ecologia para a economia. Nós temos que partir da economia para a ecologia. Ou seja, fazer que a economia seja embasada nos processos ecológicos. Porque aí todos nós viramos conservadores. Isto é o segredo.